Ricardo, Ô, doutor, tudo bem? tudo já, eu sei como é que tá. Tu tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tô ouvindo bem, escuto bem legal. Que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 22 de novembro de 2020, edição de número 213 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 212 personalidades importantes. Hoje não é diferente. Esse programa é feito para contar história, para ouvir as pessoas, pegar exemplos. E hoje, presença ilustre. Ele é biólogo, imunologista, cientista, pesquisador, mestre PhD, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Bahia, mestrado em Imunologia pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em Imunologia pelo Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado no Instituto Jenner, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e no Hospital Universitário em Sepstal, na Universidade de Berna, na Suíça. Atualmente, lidera a pesquisa de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Doutor Gustavo Cabral, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, com esse momento assim muito bom, bater um papo, falar sobre vida, sobre... Para mim é um prazer enorme, assim, independente do... Assim, a gente sempre brinca nessa coisa de currículo, às vezes nos precede, mas o mais importante é o que vem com cada um de nós, né? Que essa parte humana, que essa parte de tentar trazer assim para a população uma aproximação de que o currículo ele é muito legal para nos dar uma base de trabalho, nos dar uma base para exercer nossa função. Mas como nós vamos exercer, a maneira que nós vamos exercer, aí tá muito além do currículo, tá muito além da informação, mas o que vem de nós, assim, o que vem no coração. Então, é um prazer enorme estar com vocês. É óbvio que você, para conseguir chegar onde você chegou, e não tenha dúvida, eu também torço por isso, alcançará voos bem mais altos ainda, vindo lá do nosso querido sertão baiano, tanto eu como você somos sertanejos, somos do sertão. Temos algo em comum, tá? Que eu vou revelar daqui a pouco. Temos algo em comum. Eu gostaria que você contasse um pouco, doutor, tua infância, cara. Você vem de uma família de quantos filhos? Como é que era a tua infância? Conta um pouco da tua história pra gente. A minha infância não foi muito, assim, como você falou, nós somos lá do sertão. Eu adoro ser sertanejo, eu tenho um prazer enorme, assim, para mim é uma bênção, na verdade, assim, vir do sertão. Os meus pais, meu pai, assim, e na infância nós não tínhamos, assim, uma profissão certa e tal. Só depois de um tempo, assim, que meu pai passou a ser agente comunitário de saúde, mas aí já não sei, já em 2000, na volta, pouco antes depois de 2000, antes ou depois, minha mãe trabalhava na escola, na limpeza, né, essa parte de limpeza e tal, de limpeza, servente e tal. Mas antes foi aquela coisa da roça, frutas, assim, vender frutas, assim, tipo, a gente ia tirar manga e coco, vender na feira, e eu já vendia geladinho. Então, a infância sempre foi trabalhando, assim, para ajudar a família e tal. E daí eu saí de casa com 15 anos para ir trabalhar em outra cidade e tal, Euclides da Cunha, que precisa, né, que essa necessidade, a gente tenta... Você nasceu num povoado, né? Nasci em Crenguém. Nasci no povoado de Crenguém, que é lá no município de Tucano, lá no sertão da Bahia. Você sabe que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar no teu povoado foi lendo um livro sobre Raul Seixas, porque surgiu uma história que Raul Seixas teria nascido lá, né? Não tem essa história? Você conhece, né? Surge essa história, esse mito, assim, de que Raul Seixas
do Crenguenhém e tal. Exatamente. Então, fui a primeira vez. Quantos habitantes tem o Crenguenhém? E quem nasce em Crenguenhém é o quê? Crenguenhense, a gente diz crenguenhense, crenguenhense. O povoado é pequeno. Pequeno assim, é um povoado bem estruturado, assim, é bem bonito, assim, tem uma praça, hoje assim, tem uma praça lindíssima, assim. Eu imagino que esteja em média de 2.000 habitantes, não deve ter mais do que 2.000 habitantes, 2, 3.000 habitantes no máximo. Paiaiá tem 600. É? Paiaiá tem 600 habitantes. O nosso tesouro lá no Paiaiá é a biblioteca, né? Que é 130 mil livros, é a maior biblioteca comunitária do mundo. Você não sabia disso? Não. A maior biblioteca comunitária do mundo está lá no Paiaiá, município de Nova Açores, com 130 mil livros, cara. Pô, que show, cara. Não sabia. Pô, obrigado pela informação, não sabia. Eu vou te mandar o link. Porque, de certa forma, é próximo, não é? Não fica tão distante. De Tucano para o Paiaiá ali, são cerca de 70, 80 quilômetros, mais ou menos. E se for por Crenguenhém, porque se você falando de ir para Nova Açores indo por Pombal, mas se for pelo Crenguenhém que vai cortando ali Crenguenhém e para chegar em Calda e para chegar em Cipó, talvez seja ainda mais perto ainda. De Pombal para Tucano são 30 quilômetros. Eu vou te mandar o link da biblioteca para você conhecer. Manda. Isso seria massa, cara. Qualquer oportunidade que nós tivéssemos, a gente visitar lá. Porque, assim, às vezes a gente tem esse tipo de coisa, esse tipo de ações, assim, que faz uma diferença enorme, pode fazer uma diferença enorme, assim, até na vida de 1 ou 2 pessoas, ou 4, sabe? Mas que pode ter uma mudança, assim, porque, às vezes, nesses lugares, assim, que a gente pega cada pérolas, sabe? Às vezes a gente deixa cada pérolas ali que, às vezes, basta um incentivo básico, assim, sabe? Uma coisa de dar um up, assim, dar uma incentivada. Então, cara, você tem um prazer enorme, assim, eu adoro essas coisas, cara. Eu imagino que tem uns 2.000 habitantes em Crenguenhém, mais ou menos nessa média, assim. Mas não é grande. O criador da biblioteca tem uma grande história, porque, assim, ele é do Paiaiá, ele sai do Paiaiá na década de 60 para São Paulo, de Pau de Arara, chega aqui, ele começa a trabalhar como porteiro, auxiliar de limpeza, aí o dinheiro que é para comprar livros, que é para comprar lanche, ele compra livros, aí entra na USP, vai para o Rio, se torna professor universitário de História no Rio, só que chegou o ponto que ele tinha 20 mil livros na casa dele. Aí a mulher dele mandou escolher, ou eu ou os livros. Aí ele escolheu o livro e separou da mulher. E com isso ele iniciou a biblioteca, ganhou a notoriedade em 2005, quando o Jornal Nacional vai lá fazer uma reportagem. Mas eu vou te mandar o link para você conhecer. No meu Facebook, inclusive, Carlos Silva, quem está perguntando aqui, entra que tem link da biblioteca lá. Agora, falando, você trabalhou na roça lá no Crenguenhém antes de se mudar para Euclides da Cunha, Gustavo? Assim, a gente tem aquela coisa de a gente ajudar sempre os pais, não é? Sim. Tipo, pai, tipo, no brejo, pro brejo, às vezes pra plantar uma banana. A gente tem, tipo assim, acompanhava o pai para tudo, assim, ou pra criar um porco, uma vaca, tirar um leite. Tipo assim, não tinha uma vaca ou 2 vacas, mas enfim, não tinha essas coisinhas e tal. Então eu sempre ajudava ele, assim, tudo. Pra onde o pai ia, eu ia, assim, era nós dois. Tipo, para vender, sabe? Porque a feira de Tucano é sábado, né? Uhum. A gente ia vender pouco no sábado e domingo a gente ia para vender manga em Jorro. Então, assim, tinha essa coisa, assim, antes de ir para o Cruz da Cunha, ajudava muito o painho, assim, para tudo, acompanhava para tudo, assim, o painho ia, eu era o companheiro agora dele, você, assim. Eu estava conversando com o Jurandir da Feira, que é de Tucano, grande cantor, compositor, que inclusive tem esse apelido, que foi Gonzaga que deu, né? E aí eu falei para ele, é verdade que aquele churrasco de bode lá em Tucano não é de bode, né? Que provavelmente é de carneiro. Que obviamente é de carneiro, né? Agora, aí você vai trabalhar no Euclides da Cunha, você vai já para começar a estudar ou trabalhar?
Não, eu fui para trabalhar mesmo, eu não tinha nada de estudo ainda. Eu praticamente estudava, porque também foi uma fase, assim, infelizmente a gente tem aquela coisa da a política no interior e tal, e aí foi uma dificuldade muito complicada de... Por isso que às vezes eu falo com as pessoas que a gente tem que ter muito cuidado com política, porque foi um período em que, embora pai e mãe era concursado e tal, mas assim, trabalha na escola, mas votou para um prefeito, aí o outro que ganha, quer mandar para fora, mesmo sendo concursado, ele Sim, não sim. pode. E foi um período muito complicado assim para a gente. Aí a gente tinha que buscar alternativa. Eu fui para Euclides da Cunha para buscar algum trabalho. A ideia era trabalhar em algum mercado, alguma coisa. Aí comecei a trabalhar como ajudante no açougue, assim, trabalhar ajudando, cortar carne. Até então não, nem passava pela cabeça em estudar. Que hora você Só que aí acordava? Que horas você acordava para trabalhar no açougue? Porque o que eu tenho em comum contigo é que eu trabalhei em açougue e eu acordava às 3 da manhã, no domingo, que era a feira de lá. exatamente, 3 horas, porque a gente tem que estar na banca, né, lá cortando, tipo, 4, 4h30 a gente tem que estar cortando a carne, que é para de manhãzinha a carne já tá pronta. Fresquinha. Então a gente acordar, tipo, acordar 3 horas da manhã, ajeitar para ir trabalhar, era isso mesmo. Isso eu com 15 anos, 16 anos, aí eu acordava 3h30, 3h30, dependendo do dia, assim, só que eu trabalhava todos os dias, porque eu trabalhava de segunda a quinta, eu trabalhava ajudando um rapaz, o Ney, que se tornou um grande amigo, assim, uma pessoa que eu adoro, assim. Então eu trabalhava ajudando ele. Aí depois eu consegui comprar uma banca de carne no sábado, que a feira de Euclides da Cunha era no sábado. Aí eu tinha uma banca no sábado, aí eu fui juntando, né? Na sexta-feira eu já comprei uma banca em Monte Santo. Olha. Aí eu ajudava ele, eu ajudava o Ney, eu trabalhava de ajudante de segunda a quinta, planei, aí sexta eu já ia para Monte Santo, aí sábado eu cortava em Euclides da Cunha, aí sexta e sábado as bancas eram minhas, mas de segunda a quinta eu ajudava o meio, assim. Aí eu trabalhava todos os dias, não dava para estudar de jeito nenhum, assim, eu ia para a escola, mas era muito complicado. Chegava destruído, assim, sabe? Agora me diz o seguinte: todo garoto do sertão, comigo, acontecia, ao ver alguém chegar na cidade, somente cidade pequena, vindo de São Paulo, de férias, com a roupa bonita, já batia aquele, ó, quero ir para São Paulo. É, Quem está em São exatamente. Paulo tem dinheiro. Isso te passava na tua cabeça, né? Passou pouco, assim. Eu achava um negócio engraçado quando as pessoas chegavam falando diferente, assim. Falava aquele paulistês, assim, Sim, sim. eu achava muito engraçado e achava um pouco estranho, na verdade, assim. Mas era praticamente todo mundo achava bonito, pô, o cara chegava com roupa, as coisas. Mas isso nunca foi uma coisa que me atraiu muito, assim. Eu não eu queria, no início, eu queria ser um cara que tinha, sei lá, a princípio eu falei, eu quero ser um cara grande, quero ser um cara assim. Eu sempre ficava aquele negócio na cabeça. E eu quero ser isso, mas assim, nunca era a minha atração, assim, pelo que vinha de São Paulo. Sim. Embora era muito comum as pessoas, poxa, o cara tá vindo, o cara tem dinheiro, tá vindo com um carro, mas tem roupa bonita, mas não era assim, a maneira que as pessoas falavam também, às vezes eu achava um pouco estranho, falavam meio que um paulistês engraçado, eu olhava assim, não, cara, quero fazer isso não. No meu caso não era comum não me atraía isso. Aí o que me atraía mesmo era ir pra roça. Eu também era um pouco, tipo, meu reservado, assim, não era muito tipo assim, eu gostava mesmo de ir pra roça com o painho. Você perguntar na sua infância, ir pra roça com o painho, era isso que eu gostava. E de ficar com o Jolie, que era o cachorro, assim, o cachorrinho. Eram as coisas que eu mais gostava, assim, de criança, assim, eu não tinha aquela coisa, ou para São Paulo, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Eu só botava só na minha cabeça. Depois foi o meu irmão mais novo, que aí já chegou, me arrebentou tudo. Aí Você, me fa... apaixonei. você falou agora há pouco aí que estudo não era muito assim. Bom, eu repeti a segunda série 3 vezes e a terceira série 3 vezes. Você passou de ano todas as vezes? Eu passei até a oitava série. Até a oitava eu fui normal.
Eu acho assim, se eu perdi eu não lembro, assim, mas eu acho que eu fui normal, que é a oitava série, mas aquela coisa por obrigação de ir para a escola, não é diferente. Você não estuda, você faz a obrigação de ir para a escola. Sim. Na oitava série foi que quando eu estava em Euclides da Cunha, aí já não deu mais. Eu não concluía o ano letivo de jeito algum. Chegava agosto, não aguentava, esgotado, agosto. Não, nunca chegava até setembro. Aí esgotado. Eu fui mesmo, a percepção do estudo foi mais quando teve aquela sensação de que, e agora, cara? Tudo bem, eu tenho minhas bancas de carne, tinha moto, tinha a casa que era dos meus pais, assim, eles ajudaram a comprar, mas eu sempre tinha aquele negócio, cara, eu quero crescer na vida, o que é que eu vou fazer para crescer na vida? Daí foi mais a percepção das pessoas, como a gente dizia, né? As pessoas que eram estudadas. E aí eu falei, cara, eu vou querer fazer isso, não sei como, mas eu vou querer fazer isso. Agora existe, Aí foi... agora existe alguém na tua vida, existiu alguém na tua vida nesse momento em que você decide falar, vou estudar, quero ser grande, como você falou, e o estudo é fundamental. Existiu alguém que você se inspirou ou que te deu algum conselho, sei lá, uma professora? Existe alguém na tua vida assim? Especificamente assim, não. Assim, o que existiu foi mais a percepção do dia a dia. Para mim, era assim, como eu falei, a escola, para mim, era um incômodo ir para a escola. O que foi mais a percepção, assim, de falar, olha, eu vou estudar porque todo mundo que eu via, que era estudado, assim, tinha uma vida melhor que a minha, entre aspas. Assim, então não foi uma pessoa em si, alguém falou, aquela pessoa, assim, não especificamente, sabe? Não teve aquela inspiração, assim. Posteriormente que houve. Mas aí já, quando eu já estava, assim, já estava na... Foi quando eu voltei para Tucano, aí eu comecei a estudar, passei a oitava série, mas não dava para seguir uma carreira estudando, trabalhando como eu estava. Aí eu vendi o que eu tinha, eu vendi as bancas e tal, eu falei, vou mandar daqui, vou estudar. Para onde você foi? Daí eu tentei para Lauro de Freitas fazer um curso, mas aí não deu certo, aí eu voltei para Tucano, só que Tucano não tinha o científico, né, tipo, só tinha o magistério e não tinha o científico público. Aí eu juntei o dinheiro que eu tinha, meus pais me ajudaram, eu fui para a escola particular. O último ano, o terceiro ano, eu fui para a escola particular. Aí a visão do estudo mudou completamente. Embora eu vinha com muita vontade de estudar, mas a percepção do estudo era diferente assim, quando eu entrei na escola particular. Aquele último ano ali foi o Instituto Social de Tucano. Ali no Instituto, ali mudou tudo, assim, a percepção de como estudar, a direção, como você segue um caminho para fazer um vestibular, quais como divisão de disciplina. Só que para mim era o último ano, só tinha um ano, não tinha aquela coisa de vir de estudo de todo mundo. Para mim era o último ano. E aí sim surgiram várias inspirações, assim. Para mim, por exemplo, professor de história, na época, Valdir era uma das maiores inspirações, professor de biologia também, química, português. Então, assim, tinha tudo, assim, tinha muita coisa bacana, assim, que aí já dava as direções já eram diferentes. Foi aí que Aí, você. É aí que você. E é aí que você começa a ter um certo direcionamento sobre decidir o que quer fazer. Eu digo no sentido até de, vou me formar nisso, vou estudar isso. Foi exatamente lá. Eu sempre joguei capoeira, né? Treinava capoeira desde a época de Euclides da Cunha. Eu imaginava que eu vou fazer educação física. Aí eu fiz no meio do ano o vestibular como trainee, para treinar para educação física. Eu falei, cara, não é isso que eu vou fazer da minha vida. Vou fazer alguma coisa diferente. E aí eu fiquei mais fascinado pela aquela coisa da química e biologia. Aí eu falei, eu vou fazer biomedicina, talvez seja uma coisa legal. Só que biomedicina era no sul do país, assim, no sul Da da, Bahia. da Bahia, na Universidade de Santa Cruz. Eu não tinha dinheiro nem para ir lá fazer vestibular, imagine para me manter lá. Aí eu falei, para Salvador, só que Salvador primeiro tinha que ser particular, e aí não dava nem para eu fazer para UFBA. Aí eu falei, putz, lascou, então tem que procurar algum lugar. Eu não queria porque todos os amigos estavam já indo para estudar e eu não dava para eu ir.
Aí eu tentei a UNEB, porque o vestibular da UNEB eu fiz Euclides da Cunha, embora fosse para ser do Bonfim. Então era tranquilo para ir lá fazer a prova. Aí foi quando eu fiz o NEB, da UNEB, aí quando eu fui para o NEB lá para Senhor do Bonfim. A princípio daquela tristeza, entre aspas, vou para o NEB, eu tinha condições de ir para uma faculdade melhor, entre aspas e tal, porque eu estava estudando como um louco, e os meus amigos... A UNEB, além de ser uma universidade espetacular, maravilhosa a UNEB, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos que até hoje mexem com a minha vida. Trabalhar com comunidades, Agora, coisas que eu faço como é no que, meu dia a dia. pro garoto que gostava de ir para a roça com o pai, pro garoto que, nas suas palavras, tímido, não é muito de turma, como é que como é que foram os primeiros dias fora de casa? Eu, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, sentia muita saudade do meu pai e minha mãe, escrevia carta. Como é que foram os teus dias, cara? Assim, quanto a isso, eu sempre fui meio desbravadorzinho, assim, eu nunca fui pessoa de ter muito medo. Eu sempre fui, eu era muito aguerrido, assim, eu quero isso, eu quero isso. Eu com 15 anos eu achava que eu era um homão. 15 anos, eu acho que naquela época eu achava que eu era mais homem do que o que eu sou hoje. Então, assim, era um momento diferente, assim, fora, eu ficava lá, tipo assim, em casa era... Eu vendo hoje é um pouco estranho, porque em casa só tinha uma cama, uma rede e um fogão, assim. Mas para mim era muita coisa. Na época, para mim era muita coisa. Depois a gente conseguiu uma geladeira, então para mim era muita coisa. Então dava aquela sensação de, pô, estou conseguindo muito. Então, assim, não era. E também, como era Euclides da Cunha, pai e mãe sempre iam, sempre davam um jeito, iam. Porque também daquele negócio de, às vezes estava meio que desempregado, porque o prefeito gostava, não gostava, e mesmo sendo concursado, né? Aí quando eles era mandado embora, ele ia. Aí quando a justiça mandava voltar, eles voltavam. Então estava sempre me ajudando. Então não teve isso tanto assim, não. Esse sofrimento não. Foi mais a perca da infância e da adolescência, porque é importante a gente ter um momento de infância e da adolescência. Claro. 15 anos não é para ter esse tipo de vida, sabe? Mas quanto a isso não, era meu, sabe, eu gostava de desbravar, assim, sabe? Eu gostava de fazer coisa nova, assim. Você considera que a partir daí, vir para a USP, depois para Oxford, depois para a Suíça, você considera que você deu voos rápidos? Sim, sim. Aí foi fora do sério. Porque assim, eu tenho algumas vidas, não é? Sempre brinco, eu sempre agradeço a Deus, muito obrigado pela quantidade de vida que o Senhor me deu, mesmo com 38 anos. Porque assim, 38 anos, imagino com 20 anos eu não tinha perspectiva nenhuma assim de estudar. Entende? Tipo, você imagina, em 2002 eu não tinha perspectiva de estudar. Eu queria estudar, eu tentava estudar, aí foi exatamente em 2012 eu falei, não, eu preciso largar tudo. Exatamente, falei, em 2012 eu preciso largar tudo. E não é uma coisa fácil, de repente você é um menino que não tem, tipo assim, como é que eu vou simplesmente falar, olha, eu agora vou largar tudo, entre aspas, que para muitos não seja, tudo não seja muito, mas para minha época era. Eu tinha 2 bancas de carne, que sabe que não é fácil, a pessoa que tem 19, 20 anos tem 2 bancas de carne, tem minha moto. Então, assim, o fato de eu chegar lá e falar, eu fui vender tudo, e só fiz ligar pro pai e pra mãe e falar, eu vendi. Pai e mãe ficaram loucos, pai queria me matar. Imagina. Então, assim, foram vidas, né? Foram vidas que, assim, eu sempre falo, agradeço a Deus pela quantidade de vidas. E esse foi o ponto quando eu vendi. Aí eu falei, agora eu vou estudar. E de repente você passa a não ganhar mais nada, o que você tem é só para gastar, embora seja pouco, mas é para gastar. Mas assim, algumas pessoas chamam de fé ou chamam de objetivos, cada um chama. Você fala, eu vou vencer. Eu não sei como ainda, mas eu vou vencer, não tem outra, assim. Para mim não tinha uma coisa assim que ia me tirar do meu foco, sabe? E aí foi aquela fase, estudo, era só em casa. Tanto que no terceiro ano, quando eu voltei, que eu fui pro terceiro ano, a gente conseguiu pagar a escola, mas não tinha condições de pagar os livros. Caramba. Porque, então assim, a gente tinha que ser o terceiro ano, aí a gente conseguiu pagar a escola, a mensalidade.
Mesmo com desconto, a gente conseguiu pagar a escola, só que não dava para pagar os livros, porque era 37 livros. Aí eu falei, e agora? Aí eu consegui, eu lembro o Denis, lá em Tucano, que tinha terminado, e eu nem conhecia, eu cheguei lá, Denis, lá no mercado, cara, você tem como prestar alguns livros e tal, que você fez ano passado? Eu tenho. Cara, nem se conhecia, não é amigo, não sei quem, família, aí foi lá, me emprestou uns livros. Cara, um menino, cara, espetacular, assim, não, quer estudar, vai lá, eu tenho uns livros para se prestar. Aí depois a gente tem que apagar tudo. Aí a escola também me emprestou outro. A professora Vilma, que era e é a vice-diretora, falou, tem outros livros. Aí eles me emprestaram, aí eu completei, não completei todos os livros, mas completei quase todos, para poder estudar certinho. E aí era aquela coisa, às vezes eu xerocava de um colega, xerocava de outro, mas também tinha essa também, porque embora eu desse para pagar o terceiro ano, mas não dava para comprar os livros, porque os livros eram caros. Porque imagina, 37 livros, terceiro ano, escola particular, objetivo da empresa. Então, assim, mas... E era estranho um pouco, assim, eu tinha 21 anos, eu tinha 16, 17, mas era aquela coisa, para mim era sempre bem, bem claro, assim. Agora, agora o que é que... Vamos dar aqui um saltozinho, que eu quero tratar aqui da vacina também ainda. Aí, de repente, esse garoto está em Londres, está em Oxford, uma das maiores universidades do mundo, se não a maior. Depois esse garoto está na Suíça. O que é que você pensava? O que é que passava pela tua cabeça? Olha onde eu estou agora, olha onde eu já cheguei. O que é que passava na tua cabeça? Assim, todos nós somos seres humanos, né? É natural que a gente perca o chão, assim, em algum momento. Isso é uma coisa, eu sempre brinco com as pessoas falam, sou cara humilde e tal. Eu falei, é porque a gente passa por experiências na vida. Por exemplo, todas as vezes que eu não era, assim, não seguia uma linha de pé no chão, eu quebrava a cara. Então, assim, houve momentos, assim, que às vezes eu me achava, poxa, sou cara, de repente eu saio do nada e tô aqui na Escócia ganhando um prêmio na Escócia, dando um exemplo. Tô em Portugal participando de projetos milionários. De repente venho para Oxford, a melhor universidade do mundo. Claro que chega um momento que você meio que estufa o peito, assim. Só que, assim, essas coisas nunca duraram muito comigo. Era engraçado também, assim, porque essas coisas de estufar o peito nunca foi de durar muito tempo, assim. Eu quebrava eu eliminava isso em uma loja de comida indiana, sempre brincava. Que eu ia lá, comprava massa de cuscuz e fazia um cuscuz, fritava o ovo, e aí o estufado peito voltava à realidade, eu me sentia bem. Então, essas coisas eram para mim... Sensacional. Então, para mim, essas coisas sempre foram muito, não fáceis, assim, mas possíveis de lidar. Porque é natural, as pessoas... às vezes você consegue muita coisa, tal, assim... Tem o ego, né? Tem o ego, exatamente, né? nós somos seres humanos, então a gente, poxa, aí de repente também uma fase, aí eu já tive de apartamento com inglês, que o cara lá que é um amigão espetacular, que já tinha feito um trabalho na África, tinha passado um tempo, então a gente teve uma relação muito de cumplicidade, de amizade, eu também dou muita sorte, assim, que eu sempre brinco, assim, que eu dou sorte de encontrar pessoas espetaculares em minha vida, assim, por exemplo, hoje minha noiva, companheira, mulher, assim, né, uma pessoa maravilhosa, assim, que me dá uma estabilidade, mas também minhas ex sempre foram muito gente boa, sempre foram pessoas que me deixaram muito bem. Então, assim, eu também dou muita sorte de encontrar pessoas... Mas isso aí, isso é sorte ou isso é um pouco da tua essência de sempre se cercar de pessoas boas? Porque é o seguinte, quem se cerca de pessoas boas vai colher bons frutos, né? Quem se cerca de pessoas más, obviamente, também vai colher. Isso não é também um pouco da tua essência? Você está falando, imagina, o cara que sai do sertão, vai para Oxford, por alguns minutos se sente o cara. Ao comer um pedacinho de cuscuz, aquele cara volta em si, a colocar os pés no chão. Não é da tua essência isso? É verdade, você tem razão. Eu acho que sim, assim, porque eu nunca fui de me iludir, eu não gosto muito de me iludir, por exemplo. Eu acho minha mulher linda, e ela é linda fisicamente, mas eu não seria aquela pessoa que é apenas uma mulher linda, assim. Eu sempre brinco com os amigos, assim, eu namoro com mulheres muito, muito bonitas, assim, mas não é uma mulher só bonita. São pessoas que me completam, assim, eu sempre
digo assim, que a minha história, assim, de me envolver com pessoas, eu sempre... É por isso que às vezes eu brinco, você tem alguma pessoa que você não gosta, que você não se envolveu? Eu falei, não, essas pessoas eu tenho uma relação muito boa, eu cumprimento, eu desejo o melhor, assim, para as pessoas que passaram a minha vida, porque pessoas que me ajudaram muito como ser humano. Então, nesse período, assim, eu agradeço demais, porque imagino na Inglaterra, porque também tem um período diferente também, assim. Inglaterra é um período na Europa, vou falar na Europa, 6 anos na Europa. São aí Portugal, Inglaterra, mais tempo, muito mais tempo em Inglaterra e mais 1 ano e meio na Suíça, assim. É uma coisa diferente, porque tem aquela escuridão, a gente está acostumado com isso, a gente está acostumado com o tato, lidar com as pessoas mais próximas, e de repente aquele menino está num lugar que a cultura é muito diferente, tem a tristeza do fim do ano, As pessoas mais chega frias. mais frias, o ambiente mais frio, muito escuro. Então, assim, tem aquela situação. E aí, ao invés de eu me abater psicologicamente, que é inevitável, a gente se abate, tá? Eu focava no trabalho, cara. As pessoas viajavam e eu, às vezes, Natal e Ano Novo, eu tava no biotério, cara, trabalhando com animal e fazendo meu experimento, fazendo minhas vacinas, testando minhas vacinas. Então, eu tentava direcionar, sabe? Aí conversava com as pessoas, estavam comigo, eu preciso recuperar, eu quero estar em carreira muito boa. Então, assim, eu focava. E também eu sempre fui muito meio revoltadinho, assim, sabe? Eu era meio que, tipo assim, não deixava nada me embaixo da cabeça, aquela coisa de... Tipo assim, eu sempre chamava que esse menino é problemático, ele é muito brigão, mas é porque eu tenho que fazer minhas coisas, tenho que fazer minhas coisas, não deixava nada, sabe? As coisas... Alguma coisa que me abatia, aí eu voltava para casa com raiva, e no dia seguinte estudava e trabalhava, e aí ficava aquela coisa, sabe? De martelando até conseguir. Eu acho que a vida me proporcionou isso, assim, então eu agradeço muito a isso, Por que, sabe? que você volta? Por que, que você volta para o Brasil e foi uma coincidência voltar agora nesse período de pandemia? Por felicidade, eu não estava feliz, assim, algumas pessoas comentando que você tem um padrão de vida que a maioria da humanidade queria ter. Você mora na Suíça, mora em frente aos Alpes suíços. Eu falei, para você que imagina, saiu do nada, você morar em Você e frente aos Paulo Alpes suíços. Coelho. Você e Paulo Coelho. Paulo Coelho, aí Paulo Coelho ficava mais na frente, assim, que eu lá em Genebra. Ele fica em Genebra e eu ficava mais para trás um pouquinho, que era em Berna. Mas dos Alpes, os meus Alpes suíços era mais bonito que o dele. Lá ele não vê muito, não. Chupa, Aí eu Paulo tô Coelho. brincando. Aí as pessoas falavam, eu falava, cara, mas eu não tô feliz, cara. Às vezes pode ser um padrão de vida que muitos querem, mas eu não tô feliz. E aí eu tava tendo já problemas, trabalhando com a mesma pessoa e vários problemas. Eu falei, olha, eu vou embora, cara. Aí eu submeti alguns projetos para aqui, eu submeti também para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar mais aqui na Europa, eu vou voltar para casa, é o meu lugar. Claro, também entra aquela outra pressão da época da Euclides da Cunha, cara. E Euclides da Cunha diz, como é que você vai desistir aqui e voltar, sair? Eu me Uhum. senti igual naquele... Eu me senti exatamente naquele período em que você tem Euclides da Cunha, você vai vender o que tem e vai se aventurar. Aí você está na Suíça, você está na Europa, está fazendo uma baita carreira, e você fala, eu vou voltar ao Brasil num momento extremamente complicado. Mas aí eu digo, ó, cara, é o que eu tenho que fazer, eu quero ser feliz, e o fato da morar em Suíça não é o que está me deixando feliz, não é o que me faz bem. Se não é o que me faz bem, que não estou me sentindo bem, que você ganha bem, mas e daí, cara? Você tem um status disso, mas e daí? Se você não está feliz? Aí eu resolvi, aí eu falei, ó, eu vou embora, aí tem uma confusão danada e tal, porque eu estava muito no laboratório, e aí eu falei, vou embora, não estou bem, aí começou a ter discussões, eu falei, eu vou embora para casa, cara. E aí passou, aí foi complicado, mas... Tá aqui. Você hoje é um dos líderes aí na frente dessas vacinas. A primeira vez que eu ouvi-lo foi numa entrevista que você deu Pânico. Foi aí que eu descobri que você era de Tucano. E nessa entrevista que você deu Pânico, se não me engano, depois você também acabou falando isso no programa Canal Livre da Band,
Você disse o seguinte, aí eu já vou entrar no tema da vacina. Claro. A coisa não é tão simples assim. A gente precisa de um tempo para saber se tem efeito colateral e se protege do vírus a longo prazo. E aí, no programa do Canal Livre, você disse: eu gostaria muito de estar errado, mas como cientista, dificilmente teremos uma vacina esse ano. Hoje, uns meses depois da sua fala, qual a tua conclusão sobre a vacina? Qual a tua avaliação aí? E naquele do Canal Livre foi até engraçado, porque acho que foi em maio, uma coisa assim, não lembro direito. Eu tinha aquela promessa de uma vacina para setembro, e até brinquei, falei, isso é uma piada de mau gosto. E aí todo mundo que em cima de mim, eu falei, olha, foi o que eu não disse, eu espero estar errado, eu espero que em setembro a gente tenha vacinas e tal. Aí surgiram outubro, novembro, eu falei, só, tomara que eu esteja errado, assim, adoraria, mas por questões científicas, assim, é o que eu faço da minha vida, sabe? É o que eu faço, assim, é o que eu venho estudando, é meu dia a dia. É muito difícil nós termos uma vacina disponível para esse ano. Porque não é só a vacina, ela tem que mostrar proteção? Tem. Mas não é só uma proteção, por exemplo, eu te vacinei hoje, Carlos, e daqui a 2, 3 semanas, 4 semanas, você pega o vírus e não desenvolve a doença. Ok. Mas, e daqui a 6 meses? Você ainda vai ter essa resposta igual? Então, eu não tenho como prever, sem os testes, eu preciso de um tempo. Eu vacino você 1 ou 2 vezes. Eu preciso te acompanhar por um período, no mínimo, deveria ser 1 ano, mas no mínimo, com as pressões internacionais, por 6 meses. Por quê? Foi uma questão lógica eu falar para vocês. Nós temos uma população de 210, vamos arredondar, 200 milhões de pessoas. Tá? Então, imagine, para fazer um programa de vacinação, aqui em São Paulo, que é um lugar, assim, um estado pequeno, onde a gente consegue organizar, embora seja uma maior população, a gente consegue organizar, para ter um programa de vacinação para a gripe, que é uma vacina bem conhecida, que já está produzida. A gente demorou 3 meses para vacinar 14 milhões de pessoas e só 1 dose. Agora, você imagine um país, 200 milhões de pessoas, vai precisar pelo menos 2 doses. Não tem sentido uma vacina não ter funcionalidade, não ter efeito, não ter proteção, no mínimo por 6 meses. Senão ficaria um ciclo só de programa de vacinação. Nós nunca sairíamos do lugar, entende? Por isso que às vezes eu falo, olha, o que eu estou falando não é questão de lógica científica que a gente faz. Se nós não tivermos a comprovação de que a vacina, no mínimo, protege por 6 meses, não vale a pena expor a população ao que não é necessário, que é o risco ainda mais. A gente não precisa mais de claros. Essas doses que chegaram ao Brasil recentemente, que todo mundo ficou animado, tudo, o que é que você pode falar? O que é que irá acontecer ainda com essas doses de vacina? Primeiro, assim, embora esteja fazendo estoques, a gente está já está produzindo e tal, mas ela ainda não tem a utilidade. Ela só vai ser útil quando comprovar a eficácia e a durabilidade. Está chegando a matéria-prima, está chegando... uma organização, a gente tem que ter todo um trabalho prévio, tá? Tem o trabalho prévio, por exemplo, a gente precisa de seringas, a gente precisa de todo o material para favorecer. Então, tem que chegar a isso. Enquanto isso, os trabalhos estão seguindo. A questão é que, nesse momento, pode ter 1 bilhão de doses. Agora, a gente não pode vacinar porque nós ainda não temos a comprovação. Quando a gente fala comprovação, não importa de onde vem, é que ela realmente funcione e tenha durabilidade. Por quê? É muita irresponsabilidade ser os cientistas levar uma vacinação da população. Quem tem que segurar primeiro somos nós, tá? Ou liberar somos nós. As autoridades, nesse caso da vacina, é a autoridade científica, não de governador, presidente, coisa assim, a autoridade é científica. Para liberar, para chegar, para assinar aí, nós temos que ter toda a certeza de todas as informações de cada vacina. Porque como, imagine, você passa um relatório em minha mão, Gustavo,
Fala, nós temos ali, ó, já chegou aos 50 milhões de doses. Para mim não importa se tem 50 milhões ou 100 milhões. O que vai decidir se aquela vacina vai ou não é se o que tem, que eles mandaram, está tudo perfeito, em condições de falar, olha, se nós vacinarmos a população, nós vamos ter a certeza, mas não vamos, a certeza científica, ela nunca é 100%. Mas quando fala científico, falam 99,9%. Porque a gente está falando de seres humanos, né? Então nós somos falhos, de ser humano. Mas se nós temos a convicção, não, nós temos resultados que comprova que essas vacinas, ela não vai gerar nenhum efeito colateral, a não ser, por exemplo, pode gerar uma dor de cabeça ou mal-estar? Pode gerar. Pode, mas aí a gente faz um tratamento, é um mal-estar rápido, que faz um tratamento com medicação, eu não vou falar medicação tal, porque isso daí já não é de interesse, mas tipo uma medicação simples, um antibiótico não, um analgésico, antitérmico, sabe? Coisa rápida que isso daí não vai impedir. Mas a gente não pode ter efeitos colaterais que sejam mais graves. Deixa eu te colocar aqui numa polêmica. O polêmico médico Alessandro Loyola, ele disse o seguinte, você deve conhecê-lo, né? Ele disse o seguinte, a vacina mais rápida produzida até hoje foi a contra a cachumba, que durou 4 anos. Isso. E ele falou o seguinte, que ele, como médico, jamais recomendaria essa vacina, porque é impossível produzir uma vacina eficiente em 8 ou 9 meses. Qualquer pessoa que entrasse no consultório dele e pedisse recomendação, ele falava, não tome isso. E ele ressalta também o fato que para esse vírus não precisar de vacina. O que é que você acha dessa... Eu digo que ele continue como clínico, porque como cientista ele é um desastre. Tipo assim, ele como clínico ele pode até ser bom, mas esse tipo de afirmação científica é extremamente falha. Extremamente falha, porque esse tipo de associação histórica não é para cientista, não faz de forma tão simples. Linguagem de uma forma simples é uma linguagem extremamente esdrúxula. Parabéns, ele continue como clínico, ele receita o que ele quiser, porque eu acho que é o trabalho dele, ele pode fazer muito bem, mas como cientista ele sabe muito pouco ou quase nada. E como vacinologista, eu vi alguns comentários dele, ele sabe muito pouco ou menos do que nada. Como se desenvolve uma vacina, as colocações para desenvolver uma vacina não é tão simples assim. Quando a gente desenvolve uma vacina, não é só o tempo. Por exemplo, quando a gente vai desenvolver uma vacina, a gente tem que compreender bem o vírus, a bactéria, ou seja, o patógeno, tem que desenvolver a estratégia. Até chegar à fase 3, nós temos que ter todo o suporte, tá? Porque tem a questão financeira também, que não está levando em consideração. Você, às vezes, começa a fazer um experimento hoje, só termina daqui a 10 anos, porque no decorrer do tempo... ele simplesmente, o financiamento acaba, você fica 1, 2, 3 anos sem desenvolver. Tem diversos fatores para desenvolver a vacina. Agora o mundo parou para desenvolver uma vacina. Tem estratégia desenvolvida pelo mundo inteiro, assim, os países, grandes empresas, instituições. Então, aquela fase inicial pré-clínica anda mais rápido. A fase inicial, fase 1 e 2, anda mais rápido. A fase 3, a gente tem que ter todo cuidado? Tem. Eu vou falar 8 meses para desenvolver a vacina, eu também acho que é coisa rápida. Mas você via público falar para as pessoas não tomarem uma vacina porque na década de 60 teve isso, na década de 80 teve isso, é de alguém que não conhece os pormenores científicos. Eu parabenizo ele trabalhar como clínico, continue trabalhando como clínico, mas a opinião técnico-científica, alguns comentários dele é realmente de quem não sabe o que é ciência nos pormenores. Não importa se você é médico, farmacêutico, biólogo, o que seja. Se você não entende dos pormenores da ciência, naqueles detalhes de construção científica, não deixe esse tipo de comentário, porque você só vai atrapalhar de quem realmente faz ciência. Entende? Que realmente está ali no dia a dia. Não importa se você é médico. Mas eu sou médico, parabéns, que Deus te ajude, você continue ajudando as pessoas. Mas não atrapalhe as pessoas. Agora, porque não... Como cientista, você afirma que é possível afirmar que teremos uma vacina segura em 2021 e no primeiro ou segundo semestre?
Você pode voltar, por favor, a pergunta? Que deu uma travada aqui. Como cientista, você falou? Como cientista, você consegue cravar, afirmar que em 2021 teremos uma vacina segura no primeiro ou segundo semestre? Como cientista, a fala seria: jamais a gente consegue cravar nada. Jamais, sem os dados em mãos. Tá? Como cientista, nós nunca podemos fazer essa afirmativa. Porém, com o decorrer dos experimentos e dos dados que estão acompanhando, sim, nós teremos não apenas uma vacina, mas nós teremos mais do que uma vacina. E outra coisa, é importante a gente compreender que não briguemos por uma vacina, briguemos uma vacina ou duas vacinas. Vamos brigar para que a gente tenha todas as vacinas, o máximo de vacinas possíveis, para a gente juntar o melhor de cada uma e fazer uma boa distribuição para toda a nação. Entende? Então, assim, o melhor é que nós tenhamos diversas vacinas, e nós teremos diversas vacinas no decorrer dos trabalhos, nós teremos. Como eu falei, a mesma coisa que eu disse lá no início, como você citou lá no Canal Livre, na Jovem Pan, eu falei, para esse ano é praticamente impossível nós termos uma vacina por questão lógica experimental, não por questão, porque a história disse, não, estou falando de história, disse isso. Questão lógica experimental, como você falou. Olha, nós temos que seguir esse acompanhamento. Mas para o ano que vem, nós podemos, por exemplo, ter uma vacina que induza pelo menos 6 meses de proteção. Por isso que, às vezes, eu vou de encontro com esse tipo de comentário. Você não pode usar a sua posição, assim, não é legal você usar, não é ético você usar a sua posição profissional para gerar um medo para a sociedade. Porque a ideia, basicamente, não é gerar medo, é trazer a sociedade para perto de nós e falar, olha, a melhor forma é que vocês nos ajudem. Embora você tenha ansiedade, não fique com medo, você nos ajude, porque o medo de vocês é a mercadoria que o business quer. A ideia, basicamente, é você manter a estabilidade, todos nós mantemos a estabilidade, a gente vai conseguir uma vacina, seja mais cedo ou mais tarde, mas nós vamos conseguir uma, não apenas uma, várias vacinas. Quando eu falo nós, toda a ciência que está envolvida, o mundo está direcionado para isso. Quando você fala, quando você fala da gente não ter medo, de certa forma, eu estava ouvindo uma declaração do biólogo Átila Yamarino lá, que ele disse que 2021 será pior do que 2020. Esse tipo de declaração também é perigosa? Eu acho que sim. Eu acho que sim porque o objetivo não é gerar medo nas pessoas, o objetivo é gerar responsabilidade. É diferente, medo e responsabilidade é diferente. Quando eu falo, olha, Carlos, não vamos gerar medo na sociedade, porque você gerar medo na sociedade, você gera o caos. Você fala, o ano que vem vai ser pior do que esse. Você não tem como, não é legal você falar isso. O legal é a gente falar, olha, o ano que vem, pelo menos apenas minha opinião, tá? Assim, o ano que vem não vai ser um momento onde a pandemia acabou, não. Vai ser um momento que nós precisamos continuar unidos, tá? Para a gente continuar passando. Ao mesmo tempo que não é legal você falar, eu já vou ter uma vacina esse ano para a população, como desde o princípio, eu falei, não diz isso porque é uma promessa falsa. Ao mesmo tempo, você fala, o ano que vem vai ser pior do que isso. Não diz isso, que gera o caos. Você perde o equilíbrio. Então, se você perder o equilíbrio da sociedade, todo mundo perde. Então, assim, olha, o ano que vem nós vamos continuar lutando juntos. Entende? Você fala, esse ano, pessoal, eu não tenho como chegar para vocês e falar, olha, nós vamos ter vacinas. É uma irresponsabilidade minha falar uma coisa dessa. Que nós vamos ter uma vacina distribuída. Tanto que eu venho falando desde o princípio, todo mundo... Aí eu falei, isso é político, nós não vamos ter para esse ano, por questão de lógica científica. Eu vivo no laboratório, eu vivo fazendo pesquisa, eu viajei o mundo fazendo pesquisa, entende? É o que eu faço de minha vida. Então, essa coisa da comunicação, eu tenho que seguir uma responsabilidade. Só que falar para o ano que vem é o pior do que isso não é uma responsabilidade social, isso é ser jogo caos. Entende? Não é que eu estou falando, não importa quem fale. A questão é, não faz isso, porque você vai gerar mais medo. A politização da vacina é o maior erro? É um dos grandes erros, porque a vacina quem vai decidir não são os políticos, quem vai decidir são os cientistas. E nós precisamos ter esse cuidado em comunicação científica. Nós precisamos ser estáveis e chamar as pessoas. Pessoal, é o seguinte...
Se nós se politizarmos e se nós gerarmos caos, se nós gerarmos medo, todos vamos perder. E quando a gente fala todos perder, a gente quer dizer custar vidas. Então, vamos precisar de todos com responsabilidade. Todos, o ano que vem a gente vai precisar estar usando máscara. Pelo amor de Deus, isso é sacrifício usar máscara? Pelo amor, desculpa, mas não é. A gente, não por uma situação, não é, desculpa. Sabe, a gente, um afastamento de 1 metro e meio, ter um cuidado, num momento de luta pela vida, isso é o mínimo. Então a gente não pode nem gerar medo, nem politizar. E ao mesmo tempo que a pessoa diz que uma vacina é perigosa, pessoa que não conhece a ciência a fundo, é a mesma coisa de uma pessoa que diz que o ano que vem vai ser pior do que isso. Sabe, são dois opostos que a população não precisa. O que a população precisa é, olha, nós, população, junto com cientistas, e todos vamos seguir juntos, e nós vamos passar esse ano e o outro, e a gente vai seguir juntos. Porque se a gente... Teremos uma segunda onda, doutor? Na verdade, a gente nem saiu da primeira ainda, infelizmente, e está tendo esse retorno. Por questão da gente não assumir a responsabilidade também. Você é do interior, você vê como são as aglomerações nos interiores, período de eleição? Então, assim, se o vírus está aí, claro que ele vai se propagar rápido. Entende? Então, isso é de extrema importância, a gente entender, olha, se nós não assumirmos, nós todos, se nós todos não assumirmos, todos vão perder. E quando a gente fala em perca, a gente não está falando de perder um caderno, uma carteira ou um carro, a gente está falando de perder vida. E isso é irrecuperável, entende? O Luiz se pergunta o seguinte, se uma pessoa vai poder tomar 2 vacinas diferentes. Não, a ideia é que não precise. Quando a gente vai ter tanta demanda que nós vamos, que toda a equipe técnica vai falar, olha, essa vacina nós vamos direcionar primeiro para qual alvo? Essa vacina vai ser primeiro profissionais de saúde, depois vamos direcionar para professores, pessoal da segurança, pessoas mais idosas e tal. Não vai ser assim distribuído, tipo, eu vou lá, tomo uma vacina, agora quero outra. Além de não ter, a gente precisa também, se vai ter pode ter algum problema. A gente não pode ter esse tipo de junção sem fazer teste, sabe? Não pode fazer isso. Você considera que a OMS errou no início não pode usar máscara, só quem tem o vírus, quem não tem não pode? O lockdown também, qual é a tua opinião sobre isso? O importante dessa questão da OMS é que as pessoas compreendam que foi erro, houve alguns erros, mas foi de indivíduos que trabalhavam na OMS, não foi da OMS em si. Por exemplo, até naquela questão da gente estava lá no pânico, mas a OMS errou isso porque o cara falou isso. Falou, olha, se você fizer um erro aqui, você não pode ser a bandeirante, não pode ser responsabilizado pelo erro que você fez. Então você, como apresentador, por exemplo, você pode falar, olha, você errou nisso daqui, mas não toda a bandeirante que errou. Dando um exemplo. Você não pode julgar toda a bandeirante. Então, o erro daquele indivíduo ou de um outro indivíduo, você não pode julgar toda a Organização Mundial de Saúde, porque é pela Organização Mundial de Saúde que a gente consegue manter uma estabilidade mundial. Por exemplo, você acha que realmente esses países de grande setor financeiro, que prioriza a economia, e estaria preocupado, por exemplo, com um país lá, vou dar um exemplo, na África, na Ásia, aqui na América Latina, que teria milhões de pessoas morrendo, se a gente não tivesse organização, ninguém ia estar nem aí para nada. Por isso que a gente precisa preservar essas instituições, para que a gente tenha um pensamento mais linear pela vida e que não fique apenas, olha, quem mora nos Estados Unidos ou na Suíça vai ter uma condição de vida boa. E quem mora em lugares que não tem condições? Por isso que a gente tem que preservar as instituições. Entende? Esse é o cuidado, às vezes, que eu tento chegar nas pessoas. Doutor, o garoto que nasceu no Crenguenhem, foi para São Paulo, foi para Oxford, Suíça, prêmios, vários países, líderes de pesquisa num momento tão complicado como esse que vivemos.
Minha última pergunta para a gente encerrar aqui esse bate-papo. O que é a vida? Cara, a vida acho que é uma oportunidade. Eu imagino que a vida seja a oportunidade que a gente tem, por isso que eu, desde o início que eu falei, muito obrigado pelas oportunidades que eu tenho, porque eu tenho algumas vidas. De viver no Crenguenhê, de viver o Cris da Cunha, de viver aqui em São Paulo, Salvador. Então, assim, eu acho que é oportunidade e eu não acho que a gente deve perder a oportunidade. Oportunidade a gente não se perde. Eu brinco que eu não vi o mundo perder a viagem, porque eu não vi o mundo perder essa oportunidade de viver. Então, quando a gente preserva pela vida, a gente preserva pela oportunidade, sabe? De evoluir. Quando eu falo de evoluir, não no sentido mais amplo, de evoluir como espécie, como ser humano, como sociedade, e além do que eu e o que vocês somos, sabe? Nós precisamos evoluir uma coisa mais ampla, assim, onde a gente poder deixar, a gente passar por aqui, ter essa oportunidade de passar por aqui e ter feito algo de bom e saber que erramos. Lembra, eu falei aquela coisa do princípio? Olha, claro que havia um momento que a gente se acha, a gente tá, sabe? É normal, nós somos seres humanos, mas com isso a gente aprende. E eu acho que a vida é uma oportunidade que nós temos e que a oportunidade não se perde, principalmente essa, sabe? Obrigado pela oportunidade de conversar contigo, bater esse papo. Eu já te convido, no final do ano estarei no Paiá, se você estiver por lá, a gente vai lá no Paiá almoçar e comer uma carne de bode, que é de carneiro. De bora que pode ser de carneiro, não tem problema nenhum. Eu como carne de bode, como carne de carneiro, se tiver o fato a gente come também. Exatamente. Eu vou sim, que vai ser um prazer enorme, porque muitas vezes a gente chega nessas pessoas, a gente tá ali, às vezes a gente não tem nem noção, a gente tá ao lado ali de uma criança que pode mudar a história da humanidade. E às vezes a gente dá um abraço numa criança dessa, pode ser um adubo assim que de repente faz aquilo. Exatamente. E às vezes a mudar a história da humanidade não é... Você pode mudar de uma família, sabe? Então, assim, a gente pode pegar pérolas nesses lugares, sabe? Sem dúvida. Então, assim, eu vou com o maior prazer. E se tiver um bodezinho com suco de caju, melhor ainda, cara. Opa. Tá tudo certo. Que honra bater esse papo contigo. Muito obrigado, viu? Obrigado também pelo convite, viu? Valeu, doutor. Muito obrigado. Cuida aí, viu? Obrigado a todos. Se inscrevam no canal Paiaiana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Até a próxima. Tchau para todos. Tchau, tchau.